O que você aprende com esse vídeo aí? Qual é a lição que você consegue tirar para a sua vida? Perseverança? O que mais você consegue tirar de lição na sua vida? Nunca esqueça disso, que todas as vezes que a sua vontade de vencer for maior do que a sua dificuldade, você vence. Todas as vezes que a sua vontade de vencer, chegar num objetivo, for maior do que a sua dificuldade, você vence. Então nós iremos falar sobre alguns assuntos aqui na área da saúde, e está muito envolvido com exatamente esse tema. É a sua vontade de viver algo que você não está vivendo. É atingir um padrão, uma qualidade de vida a nível de saúde que você talvez não esteja vivendo, ou que você esteja, mas você quer que ela dure o maior tempo possível. Porque o grande segredo da vida é morrer jovem no maior tempo possível. Esse é o grande segredo da vida, né? É você permanecer jovem. O que é o pulo do gato na vida? É um dia antes, né, da pessoa vir a óbito. Um dia antes está ali o filho, está a família, e ele está iluminando quem está perto. Isso é uma coisa legal, né? No dia seguinte a pessoa vem a óbito, até o último momento. Assim acontece, né? Na natureza já acontece desse jeito. O leão, um dia antes dele morrer, ele está correndo, ele está lutando com a vida, ele está brigando, e no outro dia ele morre, né? Agora nós, seres humanos, com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a inteligência que a gente tem, normalmente não é assim que acontece. Nós vamos perdendo a nossa autonomia ao longo da nossa vida. A gente vai perdendo e a gente não vai dando conta, até que chega num momento muito complicado. Então o grande segredo é justamente esse. As nossas orientações não significa que nós vamos viver eternamente, né? A não ser que Jesus voltar. Significa que eu vou morrer jovem no maior tempo possível da minha vida. Não importa o tempo de vida que eu tenho, mas o tempo de vida que eu viver tem que chegar no final e dizer o seguinte: valeu a pena. Faz sentido para você? O que adianta chegar aí aos 80, 90, 100 anos e passar 20, 30 anos em cima da cama e não se lembrando mais quem nós somos? Aí a vida perdeu a graça, não é isso? Então, esse é o nosso propósito aqui nessa tarde. Os 8 remédios da natureza, né? Nós vamos fazer uma abordagem rápida sobre esse assunto e depois nós vamos falar sobre algo assim específico, tá? Qual que é a importância dos 8 remédios da natureza na nossa vida? São orientações divinas, Deus ele deixou. A escritura Ellen G. White, ela fala assim, de uma maneira muito profunda da importância e do impacto que tem na nossa vida. Quando ela fala de 8 remédios naturais, nada mais ela está dizendo que existe saúde quando nós entramos em contato com os princípios que Deus ele deixou, que causa impacto biológico no nosso organismo. Mas vamos ver na prática como que é isso, tá? Vamos lá. Por que ter saúde? Algumas perguntas, né? O porquê ter saúde? Qual o valor da saúde para você? Se eu fazer a pergunta individualmente para cada um que está aqui nessa tarde, cada um de nós vai dar uma resposta diferente. Por que ter saúde? Qual o valor da saúde para você? Quem você conhece e ama muito está sofrendo por falta de saúde? É um outro questionamento, né? Muito importante. De 0 a 10, qual o valor da saúde e da autonomia para você? Ou seja, você ter saúde e ter condições físicas e mentais para fazer as coisas que você gosta. Eu, particularmente, gosto de fazer mergulho. E eu mergulho desço a 5, 6, 8 metros de fundura sem tubo de oxigênio. Tá certo? Eu gosto de fazer isso. Eu tenho saúde, apesar de ter 48 anos de idade, eu tenho saúde e capacidade física para fazer isso. Tá certo? Eu gosto de fazer isso. Então, ou seja, de 0 a 10, qual a importância de ter saúde para você ter autonomia para fazer as coisas que você gosta, praticar as coisas que você gosta na sua vida? Quando Deus ele fala sobre os 8 remédios, né, da natureza, a preocupação de Deus é realmente dar autonomia para o ser humano, para ele fazer as coisas que dão felicidade para nós.
tá certo? Tanto de fazer as coisas que tem a ver com o nosso lazer, também com as questões aí que envolvem o trabalho. É muito bom, né, nós termos a capacidade física para trabalharmos e desenvolver então com a capacidade máxima o nosso trabalho. Isso não é uma coisa prazerosa? É uma coisa que causa felicidade no ser humano, tá certo? Então, quando nós estamos falando de saúde, quando Deus ele fala de saúde, Ele está falando daquilo que tem a ver com a felicidade do ser humano, né? É uma coisa mágica isso. Agora vamos ver algumas coisas interessantes aqui, tá? Qual o impacto que a água tem no nosso organismo? Eu tenho uma palestra justamente sobre isso, né? Não vou falar sobre esse assunto. Qual é a importância? Por que a água é um dos 8 remédios da natureza? O corpo humano ele é constituído por cerca de 70% de água. Quando é criança, é 88%, chega a 88%. Na medida que a pessoa envelhece, ela vai diminuindo isso. E quando a pessoa atinge aproximadamente 70 anos de idade, ela vai ter aproximadamente 60%, 55%. E na medida que isso vai acontecendo, diminuindo a quantidade de água, automaticamente as pessoas tendem a ficar mais ácidas. Então é muito comum, existe uma pesquisa científica feita com as pessoas, que quando você sai na rua e faz a pesquisa com as pessoas, aí descobre que a grande maioria das pessoas estão desidratadas. E cerca também de uma porcentagem aí de 40% das pessoas que vêm a óbito, quando faz o exame, ela também está desidratada. Então, ou seja, a falta de água no nosso organismo, ele cria um ambiente muito propício para o desenvolvimento de fungos e bactérias, tá certo? Então, as doenças, elas têm uma propensão maior de aumentar na medida que nós envelhecemos. Se nós quisermos saber quem são as pessoas que estão doentes nesse momento, né, na maior proporção, é só ir lá no hospital e vamos observar que a grande maioria esmagadora são as pessoas que estão aí acima de 40 anos de idade. É isso? Então, o pessoal que convive aí nos hospitais é muito comum, porque na medida que nós envelhecemos, você fica mais vulnerável. E um dos fatores que diminui isso é justamente a água, se hidratar. A água por dentro, né, do nosso organismo e por fora também. A qualidade da água que a gente coloca também no nosso organismo, ela vai ter uma influência muito grande. Como nós moramos em um país que não tem vulcão, nós aqui não temos o privilégio de ter água com a capacidade, né, com a estrutura, que são chamadas de águas magnesianas, tá? Mas no futuro a gente pode se aprofundar no assunto. Mas a água ela é muito importante. A estrutura da água que você está colocando no seu organismo. Isso faz uma diferença muito grande. Ar puro. Como nós passamos a viver numa época, né, que é na era industrial, nós estamos convivendo num momento em que existe muita poluição. Então, quando você passa tempo, né, e a grande maioria de nós também passa o dia todo em ambiente fechado. E aí, então, a gente não respira ar puro. Então, o contato com a natureza e respirar ar puro é de muita importância para o nosso organismo. Por quê? Porque aumenta a oxigenação das células. E quando você aumenta a oxigenação das células, você também melhora o desencadear dos processos bioquímicos do nosso organismo. Olha a importância que tem o oxigênio no nosso organismo. Quando você diminui, então, a quantidade de oxigênio no seu organismo, você diminui também a quantidade de reações químicas, ou elas ficam lentas no nosso organismo. E isso nos vai a longo, né, a médio e longo prazo, nós vamos ter um prejuízo na nossa saúde com relação a essa nossa interação com o ar puro. No meu caso, né, voltando novamente ao mergulho, a técnica de mergulhar é justamente respirar bastante. E aí, por fazermos essa técnica, né, a gente acaba aumentando a quantidade de oxigênio no pulmão e tirando também o oxigênio que está parado, porque uma parte do oxigênio que a gente ingere, ele se transforma em gás carbônico, né, e ele fica parado no pulmão. E aí ele não sai. Mas à medida que você intensifica, né, as suas atividades, então você faz a troca. E isso faz uma diferença absurda. Quando nós desenvolvemos a técnica de mergulho, o simples fato de você eliminar
esse gás carbônico que está parado no pulmão, você ganha aproximadamente 1 a 2 minutos de fundo no mergulho. Representa muito, não é isso? Representa muito. Imagine se você está lá, a 5, 6 metros de fundura, preocupado com alguma coisa, o seu cérebro está ativo. Imagina a quantidade de oxigênio que você consome ali, porque o cérebro ele consome cerca de 25% de todo o oxigênio do organismo. Agora imagine quando você adquire então essa técnica, o quanto isso influencia então, nós chamamos isso de tempo de fundo. É o tempo que você desce e você consegue permanecer lá sem respirar. Então, ou seja, quando você desenvolve então, que é o exercício físico, né? O exercício físico. O que o exercício físico ele faz? Ele mexe com a oxigenação. Ele mexe. E nós somos seres de movimento. Lembra aqueles que estavam aqui, quando eu estive aqui fazendo aquele culto na parte da manhã, eu mencionei que nós somos o quê? Nós somos seres de movimento. Nós somos criados para o movimento. Por isso que o exercício físico, quando você então não tem atividade física, automaticamente você tem um prejuízo muito grande na sua saúde. E esse exercício físico é tão importante que a ONU classifica o seguinte: o que é uma pessoa sedentária? É uma pessoa que não dá 10.000 passos durante o dia com uma certa frequência. Então hoje tem aparelhos para você colocar no braço e você vai olhando durante o dia. Ó, faltou 9.000 passos, dei só 1.000 hoje. À tarde vai caminhar e completa os 10. Tá? Hoje tem aparelho que você compra que é possível fazer isso, tá bom? E hoje é possível você caminhar, por exemplo, dentro da sua casa, no quarteirão da sua casa. Mas vamos dizer o seguinte: deu tudo errado, não está dando para caminhar, fique em pé. Quando tudo falha, fique em pé um pouquinho. Nós somos criados para o movimento, tá bom? Então vamos lá, eu vou ficar aqui em cima um pouquinho. Pelo menos um alongamento, não precisa de muito espaço, né? Na onde você está, não sai da onde você está, tá bom? Você vai aproveitar o espaço que você está aí, para fazer um pequeno alongamento, tá bom? Então vamos lá, abre os braços, estica bem, tá? Vamos catar uma maçã, tá bem lá em cima, vai, sobe mais um pouquinho, isso, agora abaixa um pouquinho assim, abaixa, isso, agora volta, ok, pode sentar, de novo, pode sentar novamente. Então, ou seja, pelo menos um alongamento, todos nós temos condições de fazer, não é isso? Um alongamento, dá para fazer, né? Nós fomos criados para o movimento. Ellen G. White, ela diz que quando nós não estamos em movimento, a maquinaria, ela começa agora a não eliminar as toxinas do nosso organismo, e essas toxinas, elas são lançadas nos órgãos internos. Ela usa essa linguagem. O movimento, ele é necessário para fazer o quê? Detoxicação, limpeza no organismo, excreção, tá certo? Mas vamos lá, nós temos um outro fator muito interessante, tá? Nós temos o fator nutrição. O fator nutrição que também ele é muito importante. Quando a gente fala sobre nutrição, qual que é a diferença de nutrição, nutrir-se e se alimentar? Qual que é a grande diferença? Ou não existe diferença? Existe, Giovana? Existe? Qual é a diferença entre alimentar-se e nutrir-se? Vamos lá, estão todo mundo tímido, todo mundo com medo de errar aí. Qual que é a diferença? A alimentação é a saciedade, você come até... Isso, exatamente. A nutrição é comer um alimento que te dá vitaminas, te dá etc. Coisas que vão fazer. Isso, não, muito boa colocação. Então veja bem, muitas vezes, o que acontece hoje? Por que a população está tão doente hoje? Porque as pessoas estão se alimentando. E se alimentar, né, a grande maioria, se alimentar e se nutrir tem uma diferença absurda. Se nutrir tem a ver com a quantidade de nutrientes que chega na minha célula. E se alimentar tem a ver com a quantidade de alimento que eu coloco no meu estômago. Estar no estômago não significa que está na célula. Tá certo? Como o nosso organismo, ele precisa desencadear os processos bioquímicos para a construção e reconstrução do nosso organismo, esse nutriente que chega na célula, ele tem um papel extraordinário no nosso organismo.
como eu convivo no dia a dia, com essa, né, interação com as pessoas, a grande maioria das pessoas, das quais eu tenho orientado, simplesmente, né, a doença desaparece de um dia para o outro. O que aconteceu? O que aconteceu foi simples. E você sabe o que é que vai mudar a sua vida em termos de saúde? É o óbvio. Aqui, ó, esses 8 remédios aqui da natureza, é o óbvio. Não tem nada aqui de mega mágico. Não, é coisa simples. É o simples que muda e transforma a nossa maneira de viver e transforma também a nossa saúde. É simplicidade na alimentação, né? E tem um aspecto tão importante. Eu vou entrar numa coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, olha. Nós temos a luz solar. Qual que é a importância da luz solar? Eu tenho uma palestra muito profunda esse assunto, mas para vocês terem uma ideia, existe, né, até hoje o Dr. Luiz Furtado fez uma pergunta com relação à técnica que o pessoal fica olhando para o sol, para melhorar inclusive a visão, né? Então tem uma técnica para fazer. Mas qual que é o grande segredo aí dessa terapia que é usada? É simples, é o óbvio também. Quando você coloca o seu rosto em contato com o sol e toma banho de sol no rosto, ele mexe com a pineal, que ela é uma glândula que produz grandes quantidades de hormônio durante o dia e durante a noite. Então, durante o dia, ela é ativada. Como nós não temos contato com o sol, automaticamente ela não trabalha corretamente. E o interessante é o seguinte, né? Olha, o cérebro, ele controla todo o nosso organismo. O cérebro, tudo no nosso organismo, ele tem interferência do cérebro. Só que os hormônios é que controlam as enzimas. E as enzimas controlam as reações químicas. Olha que interessante. Se você não produz a quantidade de hormônio suficiente durante o dia, todo o seu processo bioquímico está comprometido. Tanto é que é o seguinte, né? Você quer ver uma pessoa ter dificuldade ou ela engordar, é dormir mal. Por quê? Porque tem a ver com produção de hormônios. E os hormônios controlam enzimas e enzimas controlam as reações químicas. Por isso que você pode observar o seguinte: você sai ali, você está mole, mal, coloca o seu rosto ali e toma banho de sol no rosto. Você vai perceber que alguma coisa muda. Não vou dizer que recupera totalmente naquele momento, que talvez precise de mais coisa, mas alguma coisa vai melhorar. Via de luz, né? Até tem um método aí que o pessoal faz que é muito maluco, né? Mais via de luz, né? Tem um esquema aí, né? Mas assim, não é um plano de Deus para nós, mas tem algum que tira muito benefício, tá? Então veja bem, vai muito além da vitamina D3, que é importante o sol. E tem uma outra coisa também importante, né? Com relação ao sol, é que o sol, ele também ele tem algumas vitaminas, né? Que é chamado de fotonutriente, que o nosso corpo ele pega do sol, chama fotonutriente. Então, se você não tem contato com o sol, esse fotonutriente não entra no nosso organismo, é através do contato com o sol. Então, dá uma olhada, aqui nós estamos falando de algo que é óbvio, coisa simples, 8 remédios simples, tá? Não vou me aprofundar em todos eles, mas eu gostaria de analisar, antes de chegar no último aqui, falar um pouquinho sobre um que tem sido classificado como equilíbrio, e depende do lugar, está escrito temperança. Então vamos lá. Qual é, e nós íamos discutir em grupo, mas o tempo não nos permite, tá? Eu até trouxe as folhas, não vai dar para fazer isso, nós vamos discutir aqui rapidamente com vocês, tá? Então vamos lá. Nós vamos discutir aqui o seguinte: qual é a diferença entre equilíbrio e abstinência? Eu gostaria da participação de vocês. Então vamos lá. Peraí, tem um microfone? Que a gente interage aqui com o microfone, para ficar bem nítido, tá? Isso aqui é tão importante, mas é tão importante nós entendermos isso. Tá, vamos lá. Quem for falar assim, levanta a mão e ela leva o microfone. A abstinência seria então você não utilizar, né? Você
deixar de fazer uso, né? Deixar de um alimento, abster-se de um alimento, abster-se em várias questões. E o equilíbrio é você usar de forma equilibrada, de modo moderado, né? Nem muito nem pouco, mas de uma forma equilibrada, usar aquilo que se faz necessário no teu corpo, que traz o equilíbrio para o corpo. Ok. Mais alguém? Mesma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém quer falar mais nada? Então, não, peraí. Dá ali para a Mércia. Não, tudo bem, vamos. Não, resumindo assim a palavra, para mim o equilíbrio é quando você está no eixo, né? Está no vertical, né? No eixo. Está equilibrado em tudo na sua vida. E o abstinência é quando falta, você está com falta de alguma coisa, está abster de alguma coisa, é isso, para mim é isso. Tá, então vamos lá. Tem diferença então entre essas duas palavras? É grande a diferença? Ou não? Não é muito grande? É grande a diferença? Então tá bom, ó, eu vou colocar um texto aqui para a gente entender, porque sempre aparece como um dos 8 remédios da natureza, equilíbrio. Tem que controlar os dois. O que está escrito ali? Quem poderia me ajudar? Vamos lá, José, vê lá. Ali está os 8 remédios da natureza. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os remédios, eis os verdadeiros remédios. Tá, então vamos lá. O que ela está dizendo ali? Ela fala que é equilíbrio, é temperança. O que ela fala? Abstinência. A diferença é absurda. Absurda. Ela está dizendo que um dos remédios da natureza é abstinência. É você comer menos. É você está passando mal, o que você faz? Fica um período sem comer. É isso que ela está dizendo. Ela não está dizendo para ter que não, você está passando mal, você vai fazer o equilíbrio. Não, não é equilíbrio, é parar de comer por um período. É por isso que o jejum intermitente ele ganhou força. Por quê? Tem um espertalhão que foi lá e simplesmente pegou o quê? Um princípio de Deus. E ele fez o quê? Elaborou um plano e passou para as pessoas fazerem. E dá certo. Por quê? Porque foi Deus que orientou. A abstinência é você diminuir a quantidade de alimento. Hoje, para cada 4 pessoas que morrem no mundo, 3 estão morrendo porque comeu demais. É um absurdo, né? Cada 4 pessoas que morrem no mundo, 3 estão morrendo porque comeu demais. Ele comeu em excesso, e por ele comer, ele desenvolveu um monte de patologia. Ele não morreu obeso por causa da obesidade em si, mas ele teve uma carga de alimento muito além do que ele deveria estar comendo menos. Então, ou seja, esse é um dos remédios. E aí a pessoa está passando mal, o que ele faz? Ele diminui a quantidade de comida, abster-se, diminuir a quantidade de alimento que você ingere durante o dia. Porque o que conta também não é a quantidade de alimento que você come, mas é a qualidade do alimento que você come. E isso faz uma diferença absurda. Faz na sua casa, por exemplo, arroz branco e faz um arroz integral. Você vai comer muito mais arroz branco do que arroz integral. Por quê? Porque o arroz integral ele tem uma quantidade muito grande de nutrientes e quando você come uma pequena quantidade, você se dá por satisfeito. Você fala, nossa, mas é enjoativo esse arroz. Não é. O nosso organismo ele é inteligente. Na medida que ele recebe a carga nutricional, ele dá sinalizações que você não precisa comer mais. Tá certo? E outra coisa, se você come alimentos que são altamente nutritivos, automaticamente você também vai comer menos e vai ficar muito mais tempo com saciedade. É um outro princípio também. Então existe uma diferença muito grande, tá certo? Por isso que a abstinência é a terminologia correta para esse 8º, né, alimento e remédio, né? Remédio importante, né? E naturais que Deus lhe deixou. Mas vamos no último, tá? O último é justamente confiança no poder de Deus. Grave isso que eu vou falar aqui agora, tá? Grave isso. Olha aqui para mim agora. Grave o que eu vou falar aqui agora. Não existe alimento suficiente para uma alma faminta.
Não existe alimento suficiente para uma alma faminta. Então, se existe a necessidade de Deus, se existe um vazio de Deus no coração e na mente da pessoa, pode dar o alimento que você quer para a pessoa. Deus precisa estar no centro, de tudo aquilo que nós fazemos, nos movimentamos, respiramos e existimos. Deus, Ele é o centro de tudo. Por isso que um dos remédios que Deus Ele deixou é justamente o encontro com Ele mesmo. Olha que legal, Olha que bacana. É nós termos o nosso encontro com Deus, porque não existe alimento suficiente para uma alma faminta. Qual é a cama mais cara do mundo? É a cama do doente. Não existe cama mais cara do mundo do que a cama do doente. Deus, Ele quer se encontrar conosco. Deus, Ele quer se comungar. Ele quer comungar conosco, interagir conosco. Ele quer morar no nosso coração. Ele quer a nossa saúde, para que a gente possa ter uma compreensão exata daquilo que Ele deseja para a nossa vida. Para que o meu culto, ele seja mais profundo. Para que eu possa compreender e me preparar de uma forma mais autêntica e de uma forma mais profunda para a eternidade. Já que um dia, essa vida, ela vai terminar. E aí, então, eu tenho que viver dentro desse contexto. Mas olha o que diz o livro de Hebreus, Olha o que fala Hebreus. Ele fala de uma coisa muito interessante. Hebreus, ele fala que se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui também. Olhe para mim novamente. Olha aqui. O que Hebreus está falando? Quando ele fala, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele está dizendo, filho, lembre-se de lembrar e de nunca se esquecer que você só existe no tempo presente, no aqui e no agora. É como se ele estivesse dizendo essas palavras. Eu, Josué, e todos vocês que estão aqui nessa tarde, nós só existimos no tempo, no universo, aqui nesse lugar agora. Por isso que ele diz, esse é o momento de você tomar a decisão e fazer aquilo que é certo, porque é certo. Esse é o momento de tomar a decisão. Ao nós ouvirmos a respeito desses alimentos tão importantes do nosso organismo, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar a decisão agora, porque eu sou hoje o fruto das decisões que eu tomei no passado, e eu vou ser amanhã o fruto das decisões que eu estou tomando hoje. Através dos conhecimentos que eu tenho oportunidade de tomar uma decisão na minha vida. Mas veja bem, presta atenção também nisso aqui, é uma história muito interessante. Um multimilionário, ele reuniu um número de pessoas significativa, de amigos, que sempre estavam junto com ele. E esse multimilionário, então, num determinado momento, então, ali na sua grande e poderosa mansão, ele pega e começa a conversar, então, com os seus convidados. E ele lança um desafio naquele momento. Ele estava ali à beira da sua piscina muito grande, E ali naquela piscina havia crocodilos australianos, que são os maiores do mundo. E ele falou o seguinte, eu estou disposto a dar os meus carros que estão aqui na garagem, para a pessoa que conseguir atravessar essa piscina e chegar vivo do outro lado. Silêncio total, ninguém falou nada. Quem é que se arriscaria nesse momento? E aí, diante do silêncio das pessoas, ele novamente se empolga e diz o seguinte, pessoal, é o seguinte, eu vou dar os meus aviões que eu tenho para a pessoa que pular nessa piscina e chegar do outro lado, vivo. Silêncio absoluto também. Ninguém se manifesta. E ele se empolga e vai mais além. Ele falou, pessoal, é o seguinte, eu vou dar essa mansão aqui também para a pessoa que pular nessa piscina e chegar do outro lado vivo. E de repente, então, alguém quebra o silêncio e cai na água. E foi uma coisa assim muito intensa, uma briga muito grande ali, uma guerra com aqueles tubarão, e ele prendia a boca de um tubarão, e ele segurava o outro, e aí, então, os crocodilos, isso, o crocodilo. E aí ele foi, então, e lentamente, até que ele chegou a atravessar do outro lado. Chegou lá, todo ensanguentado, com hematomas, roupa rasgada. E os crocodilos, olhando para ele. E ele deu a volta, muito ofegante. Ele chegou perto, então, daquele multimilionário. E o multimilionário pergunta para ele, meu jovem, aonde você quer que eu mande entregar, então, os carros? E ele disse, eu não quero seus carros.
Aonde você quer que eu mande entregar os aviões? Eu não quero seus aviões. Uau! Todo mundo ficou ali, então, pasmo, né? E multimilionário, então, com um monte de pergunta na cabeça, né? E ele falou assim: que dia da semana nós vamos passar a escritura da mansão para o seu nome? Ele disse: eu não quero também a mansão. Eu não quero. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada seu. E aí o multimilionário perguntou o seguinte: o que você quer, meu jovem? Eu só quero saber quem foi que me empurrou na piscina. Qual que é a grande lição que nós aprendemos aqui? Nós podemos muitas vezes, né, fazer coisas extraordinárias. Nós só precisamos do empurrãozinho. Nós temos uma capacidade incrível de quebrar, né, e alcançar desafios. Nós temos uma capacidade incrível, porém, muitas das vezes nós precisamos do empurrãozinho, de uma direção, para nós atingirmos então aquilo que muitas vezes a gente quer, mas a gente não está conseguindo. Então alguém precisa vir e dar um empurrão, tá ok? Então acredito que o pessoal que elaborou esse programa aqui, esse é o objetivo, né? Essa é a intenção, de potencializar uma capacidade que você já tem dentro de você, porque Deus já colocou. Porque Deus, ele não pede nada que ele não tivesse nos dado, né, a capacidade para realizar. Se Deus, ele pede de cada um de nós que a gente venha interagir com esses 8 remédios naturais, é porque ele colocou em nós a capacidade e o poder de realizar. Amém? Amém. Então vamos lá, rapidamente, que hora é agora, a gente precisa saber para dimensionar. Eu vou fazer a segunda parte. Então, ok. Tá, o horário está maravilhoso, tá? Vamos lá. Presta atenção nesse vídeo que você vai assistir agora. E eu quero que você me dê então um feedback desse vídeo, tá bom? Preste bem atenção. Coloque para nós o segundo vídeo. Lembrei de uma coisa, eu acho que é melhor fazer o sorteio, né? Isso, faz sorteio, aí depois a gente solta o vídeo, tá bom? Marca o homem de sorteio. Marca o sorteio. Então momento agora, concentração total. Tem muita coisa boa aqui. A Igreja da Nova Redentora só trabalha com coisas excelentes, né? Marquinhos providenciou tudo aqui. Gorete, vamos lá. Número 312. Tcharam! 312. Tem ninguém com o número 312? Próximo. 332. 332. 312 aqui, vovó brilhantando aqui a nossa escola de saúde. O que a senhora gosta mais, vó? Morango ou cereja? Amora, vó, desculpa. Amora. Isso aqui é uma geleia da Super Bom, segundo a Gorete, não tem adição de açúcar. Por isso que nós estamos aqui disponibilizando, né, Gorete? Próximo. $309. 309. Ah, você tem um especial. Isso aqui. Esse é especial para você, tá, Neidinha? Neidinha é minha amiga do coração, veio hoje aqui à nossa escola de saúde. Nós estamos super felizes com a sua presença, viu, Neide? Parabéns. 351. 351. Morango ou amora? Amora. Amora para você. Te agradeço.
307. Agora você vai ficar comemorando. 346. 346. Agora acabou a geleia. Temos aqui um suco de uva da Superbom. Néctar puro da uva. Uma delícia. Toma um cálice de manhã em jejum, cheio de resveratrol. Obrigada. Número 331. 331. Lulu é um homem muito refinado e gosta de música. Salmos para ele. 311. Essa escola de saúde é o máximo. Saúde total. A cura que você precisa do jeito que Deus prescreve. 337. Minha amiguinha Juliana. O livro aqui do Dr. Ronaldo Paulo, Como Prevenir e Controlar Diabetes. É o seu caso? Então pronto, está na medida. 342. 342. Isso é uma grande motivação para você, ó. Os campeões são vegetarianos. Só coisa boa. Agora acho que acabou, né? ...308 para finalizar. Olha aqui, ó. Vinagre de maçãs Vermonts. E vaso. Agora o último vaso. Vaso de coisa. 340, valendo um vaso. Uma flor para outra flor. Prazer ter você aqui, meu querido. Chega, né? Por enquanto é só. Agora então vamos ter o vídeo, José. Vamos soltar o vídeo. Life's like sometimes feels so wrong. Running in circles and you don't belong. I always knew this day would come. It's time to break free. The water line leaves. I look up to the open sky, ocean of will I never make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. It's time to break free.
E aí, conseguiram prestar bastante atenção? Quais são as lições que você tirou desse pequeno vídeo? Como? Tem que ter coragem, sabe? A gente tem que ter coragem. O que mais? Conseguir a maioria, você está no salvo. Vai lá, fala aí que quem está lá no fundo não ouviu. Se você seguir a maioria, você está no salvo. Alguém mais? Alguém mais? O que você aprende? O que você aprende com esse vídeo? Alguém mais? Aqui, ó. Eu creio que o necessário é suficiente. É necessário sim. Alguém mais? Ele teve coragem de sonhar, e acreditou, e fez, e aconteceu. Ok, mas vamos lá, deixa eu dar uma coisa. Ele se inspirou numa grande motivação dada ali por aquele pássaro, né? Okay. Ele ousou. Ele se inspirou no pássaro. Vamos lá, Jean. Espera, vai chegar um microfone aí. Você vai encontrar muitos desafios, né? Muitas pessoas vão contra aquilo que você está tentando fazer de diferente, para ser diferente. Mas que você tem que ser forte e persistir. Ok. Tá. Aqui tem mais uma participação aqui, César. Vamos lá. Outra coisa, ele foi criativo. Ele não foi no convencional, né? Ele foi criativo. Se inspirou, né? Porque quando ele pega aquela frutinha, ele se deliciou. Falou, nossa, você vê, eu quebrei todos os paradigmas. Fui na contramão e realizei meu grande objetivo, que era voar. Igual a dieta. Ok. Tem mais um aí, vamos lá. Ele comeu natural para ir além do que o ser humano ia, ou seja, ir mais longe. Enquanto aqueles ficavam no limite, ele foi além, adiante, foi longe, voou como pássaro. Ok, aqui ó, também, e outro lá no fundo. E o melhor de tudo é que ele deixou de comer aquela gororoba verde e comeu as frutas. Tem outro lá no fundo lá, ó. Quer viver bem? Coma como um passarinho. Ok, mais um aqui, ó. Um aqui, ó. Mais um aqui, tá? A gente já vai. Ok, tem a Rebeca lá. Esse vídeo faz a gente pensar que se nós desejamos resultados diferentes, nós vamos ter que ter comportamentos diferentes, né? Se ele continuar na mesmice, a gente vai ter o mesmo resultado. Então a gente precisa fazer outras escolhas. Ok, então vamos lá. Deixa eu dar uma devolutiva então para vocês. Veja bem, a gente perguntou a pessoas diferentes e cada um teve uma ótica, cada um enxergou de uma maneira diferente. E olha que é um vídeo muito, assim, ele é bem pequeno, mas ele tem uma mensagem muito profunda nesse vídeo, tá? Primeira coisa é o seguinte, a gente precisa entender, as coisas mudam na nossa vida. Para todas as coisas que mudam na nossa vida, tem que haver primeiro uma intenção. Primeira coisa, aquele menino, ele não se conformava com a sociedade em que ele estava vivendo. Na cabeça dele, ele falava, por que todo mundo aqui tem esse padrão? Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero algo diferente, eu queria sair desse padrão. Houve uma intenção. Em primeiro momento ele não tinha como sair daquilo, porque o modelo mental que ele tinha era péssimo. O modelo mental. E a primeira coisa, nosso cérebro ele trabalha por comparação. E aí o que acontece? Aí ele veja o pássaro. E aí ele se inspira no pássaro. E ele colocou um sonho. Eu quero voar. O primeiro momento ele queria voar. Só que como que ele ia voar se ele
com aquele peso? Impossível. Então, ou seja, muitas das vezes, para você atingir algo grandioso na sua vida, você vai ter que fazer muitas mudanças na sua vida, porque da maneira que você está, você não vai conseguir chegar naquele sonho que você tem. Tem que haver mudanças. Segunda coisa, não foi fácil. Por quê? Porque ele tinha que quebrar todo um padrão de comportamento, porque todo mundo que estava perto sabotava ele, os amigos riam dele, e quando ele ia fazer, não foi fácil. Ele se machucou, caiu do balão, depois experimentou puxar ele numa carruagem, mas também não deu certo, se ralou todo, né? E ele não desistiu, e ele correu então atrás do seu sonho. Quando você quer algo diferente, você tem que fazer coisas diferentes na sua vida. E nós estamos aqui nessa tarde justamente para isso, para te dar condições, né? Dar capacidade, suporte, para que você possa fazer algo diferente. Por quê? Porque nós só agimos quando nós temos modelos mentais. Tem que ter uma ciência, tem que haver uma explicação, tem que haver alguma coisa. Para quê? Para que eu entenda como que eu faço para sair do padrão que eu estou, para eu chegar aonde eu estou realmente buscando na minha vida. E aí, então, depois de muitas tentativas, não foi fácil, mas um dia ele atingiu o seu objetivo. E ele termina, então, muito feliz. E é justamente isso que acontece conosco. Quando nós conseguimos, né, alcançar o nosso objetivo, o que vai ocorrer conosco? Vai haver um estágio de felicidade dentro de nós. E é justamente isso que Deus ele convida eu e você, para nós vivenciarmos coisas novas, diferentes, na área da alimentação, de viver saudável, num relacionamento genuíno, profundo com Deus. Tá certo? Viver o aqui e o agora com Deus, estar intimamente ligado com Deus, com a mente limpa, perceptiva, compreendendo com clareza aquilo que Deus lhe quer para a nossa vida, e nos preparar então melhor para a volta de Jesus. Esse é o grande objetivo, tá certo? Mas para isso o que tem que haver? Tem que haver informação, né? Talvez a gente está querendo fazer algumas mudanças, mas eu não tenho. Primeiro eu preciso de um empurrãozinho, né? Preciso de um empurrãozinho. E eu preciso entender também como chegar lá.